Olá, seja bem-vindo novamente ao canal Entre Nós. Meu nome é Ellen, sou psicóloga e neuropsicóloga. Eu queria refletir um pouco com você hoje sobre um assunto que pode ser bem chato, pode ser bem incômodo, mas que é muito importante a gente falar sobre ele, a gente trabalhar em cima dele, para a gente ser mais feliz, para a gente ter mais qualidade de vida. Esse tema é fracasso. Na verdade, a gente vai falar sobre fracasso e superação do fracasso. Veja bem, eu vou passar algumas dicas, mas isso não significa que isso é uma receita de bolo, do tipo, faça isso, siga esse roteiro e você não vai ter mais problemas na vida. Claro que não é. Isso aí a gente vai treinando o nosso cérebro, né? Bem, em primeiro lugar, a gente sabe, né, ou a gente deveria saber que todos nós fracassamos. Todos nós. E geralmente nós temos dificuldade de encarar isso, de olhar para isso. Muitos sentimentos, emoções podem aparecer, né, com relação a esse fracasso. A gente pode sentir vergonha, a gente pode sentir raiva da gente mesmo, do outro, a gente sente tristeza. Tudo bem, esses sentimentos são humanos, todos nós temos, né? Para ilustrar melhor para você, eu pensei em criar uma história, né? Uma história fictícia, personagem fictício. Ok, eles são fictícios, mas essa história mostra uma coisa bem comum que acontece com todos nós, né? Vamos pensar num personagem chamado Carlos. O Carlos é um cara de 30 anos que passou por uma situação que foi muito difícil para ele. Ele era empregado numa empresa, ficou 7 anos nessa empresa e ele foi desligado dessa empresa. Ou seja, ele entrou nessa empresa com 23 anos, agora aos 30 ele foi desligado. E o Carlos ficou sem chão, ele não sabia o que fazer, ele se sentiu péssimo, ele se sentiu incompetente, fracassado, ele não sabia o que fazer com isso, ele nem sabia dar nomes, né, para tudo isso que ele estava sentindo. Então vamos utilizar esse exemplo, ilustrar, falar sobre fracasso, superação de fracasso através do exemplo do Carlos. Um amigo do Carlos tinha comentado com ele, uma semana antes mais ou menos, que ele estava se sentindo muito mal, né? Esse amigo do Carlos estava se sentindo mal, estava se sentindo incompetente, estava se sentindo sem energia, com falta de apetite, com insônia, se sentindo para baixo, sem energia. E que ele procurou uma terapia, uma psicoterapia. Procurou um psicólogo, uma psicóloga, fez sessões e começou a perceber melhora no bem-estar dele. E aí Carlos se lembrou disso. E ele pensou, de repente, é uma alternativa, eu posso conversar com um psicólogo, uma psicóloga. Mas aí não é tão simples assim, né? Veio a questão da resistência. Encarar, conversar com alguém que eu nunca vi na minha vida, contar sobre a minha história, contar sobre o que eu estou sentindo, uma pessoa que eu nunca vi, uma pessoa que eu não sei se vai me julgar com olhares, com gestos, com palavras, uma pessoa que eu não sei se vai ter capacidade técnica para me entender, uma pessoa que pode estar ali e de repente pode falar sobre o meu caso para outras pessoas, né? Então todas essas dúvidas estavam assim trazendo muito sofrimento para o Carlos. Ele estava quase desistindo de ir para essa sessão, mas ele já tinha agendado, tá? Eu pensei, olha, vou ver o que é isso. Nessa sessão com a psicóloga dele, ele, claro, chegou já todo travado, né, com medo, com receio, se sentindo mal, achando que não ia adiantar de nada conversar com essa profissional. E aí, aos poucos, a profissional foi conversando com ele, foi deixando ele mais à vontade, ele foi se sentindo acolhido, ele foi percebendo que aquelas crenças que ele tinha, que aquelas fantasias, né, que ele tinha de que era uma pessoa que ia julgá-lo, uma pessoa que não tinha preparo, que ouvir, qualquer pessoa pode ouvir, qualquer amigo pode ouvir, tudo isso foi sumindo durante a sessão. Ele foi falando para a psicóloga sobre o que aconteceu, que ele tinha sido desligado da empresa. E aí a psicóloga começou a falar com ele como ele estava se sentindo,
né? E quando o Carlos percebeu que começou a falar realmente sobre seus sentimentos, emoções, sobre seus pensamentos, aquilo começou a dar uma certa organização dentro dele, na cabeça dele, nos sentimentos dele, ele começou a sentir um certo alívio, né? E a psicóloga perguntou para ele como que ele estava se sentindo. Vamos dar nomes para isso, para esses seus sentimentos. O que você sentiu? E ele foi falando, eu senti raiva da empresa porque eu me dediquei, eu criei expectativas, eu estava sentindo raiva de mim mesmo, me sentindo incompetente, eu estava sentindo vergonha, o que eu vou falar para os amigos, né? Não estou mais trabalhando, estou desempregado. O que eles vão pensar de mim? O que minha família vai pensar de mim? Então, muitas coisas estavam na cabeça dele. A psicóloga foi trabalhando aos poucos isso com ele, já trazendo alívio. Então, ajudando ele, o Carlos, a organizar tudo isso dentro da cabeça dele. Nessa sessão, por exemplo, a psicóloga pediu para ele falar o que tinha acontecido realmente, o contexto, né? Se a empresa estava passando por algum problema, que ele não estava sabendo. E aí o Carlos começou a falar, ele falou, olha, realmente, alguns colegas foram desligados mesmo recentemente. Eu conversei com outro colega, falou que outras pessoas também vão ser desligadas, tal. E ele começou a perceber que ele tinha filtrado, ele tinha se apegado, o cérebro dele tinha se apegado às informações negativas, né, sobre ele. Bom, se eu fui desligado, logo eu sou incompetente, eu não tenho capacidade. Isso que ficou na cabeça dele. Só que quando ele conversou com a psicóloga, ele conseguiu ter uma imagem melhor, mais clara do que realmente tinha acontecido. A empresa, ele estava relatando que a empresa estava falida, só que não tinha comentado com funcionários, com clientes, e que ia realmente, com o tempo, ir desligando as pessoas. Mas o foco dele ficou nessa parte, né? O quanto ele poderia ser incompetente. Ele não tinha parado para pensar que realmente era um fato e que esse fato estava fora do controle dele. A empresa iria fechar as portas, realmente. Isso já trouxe um grande alívio para ele aos poucos, né? Mas já foi trazendo um alívio para ele dele entender que ele não foi desligado por causa de falha dele. Ele era muito competente, fazia tudo direitinho, se atualizava, sempre compromissado, responsável. Ele foi percebendo, mas ainda, claro, com muito gasto de energia, porque no começo ainda as informações, as emoções, os sentimentos estão muito à flor da pele. A psicóloga pôde trabalhar outras questões, é claro, não foi uma sessão só. Várias sessões, mas que o Carlos foi percebendo uma mudança dentro dele. Então, ele já tinha trabalhado essa questão de se conectar com ele mesmo, né? Então, o que eu estou sentindo? Por que eu estou assim? Quando começou? Isso que eu estou pensando que realmente é um fato, né? Realmente eu fui desligado porque sou incompetente? É um fato realmente ou isso aí está sendo influenciado? Esse pensamento está sendo influenciado pelas minhas emoções, pelo padrão de pensar, né, que eu tenho, né? Isso aí foi tudo sendo construído durante a terapia. Foi se percebendo que o Carlos tinha um determinado padrão de pensamento. Nós temos padrões de pensamento, de comportamento, de emoções, porque a gente vai aprendendo durante a vida e às vezes a gente aprende de maneira bem disfuncional. Nossa percepção fica muito distorcida. E tudo bem, todos nós passamos por isso. Mas na terapia o Carlos foi entendendo que ele também passou por isso e que isso foi aprendido. Carlos chegou a relatar para a psicóloga que quando ele era criança, ele era bastante cobrado pela família, ele tinha que ter notas excelentes no colégio, ele tinha que ser o melhor amigo, ele tinha que ser o mais educado, o exemplar, ele, enfim, sempre era cobrado. E teve uma situação também muito importante, que foi a separação, o divórcio dos pais. E Carlos foi relatando sobre isso, como ele se sentiu, do que ele se lembrava, né? De como ele se sentiu nessa época que os pais tinham se divorciado. E ele comentou que ele se sentiu responsável, culpado por essa separação. Porque se ele realmente tivesse valor, os pais não teriam se separado, os pais teriam ficado juntos por ele. Então, a partir disso, ele foi entendendo que ele não era uma pessoa importante, que ele não era uma pessoa de valor.
Então a gente vai percebendo que esses pensamentos de hoje do Carlos, de eu não sou bom o suficiente, eu não tenho capacidade técnica, eu fui desligado porque não sou bom o suficiente, isso aí não foi naquele momento que apareceu na cabeça dele. Isso aí ele já foi aprendendo desde criança a pensar e a sentir desse jeito. Então, na terapia dele, eles já foram trabalhando isso, de tentar identificar os pensamentos, os sentimentos e ver, né, dentro dessa avaliação do que a pessoa identifica, o que é real, o que é fantasia, o que foi aprendido. Carlos foi percebendo que ele se sentia fracassado em muitas situações, em muitas áreas da vida dele. Por quê? Porque o cérebro dele, o nosso cérebro, faz isso. A nossa tendência é se apegar às falhas, ao que é negativo. A gente tem aquela voz interna que é autocrítica, né? Nós podemos ser nosso pior inimigo. E Carlos foi percebendo tudo isso na terapia. Carlos percebeu também na terapia dele que ele não é o que ele pensa, que ele não é o que ele sente. Então, se ele estava com raiva naquele momento, ele não é a raiva. Se ele estava com vergonha naquele momento, ele não é a vergonha dele. Ele começou a perceber que não é porque você está pensando alguma coisa, sentindo alguma coisa, você é aquilo, você é definido por aquilo. É só um sentimento que todos nós temos. Então, Carlos foi trabalhando todas essas questões. É claro, a terapia é um processo, né, de autoconhecimento, que a pessoa vai ficando muito melhor com ela mesma, com outras pessoas em outras áreas, porque ela vai identificando e ela vai trabalhando, ela vai criando novas conexões neurais, novos aprendizados, tentando romper com aqueles aprendizados disfuncionais que, ok, quando ele era criança, quando a gente era criança, a gente aprendeu daquela forma, porque a gente não tinha os recursos emocionais que a gente tem hoje como adulto. Então, tudo bem. Ele foi aprendendo a olhar para essa criança interna dele, que foi crescendo insegura, se sentindo responsável, culpado por tudo. Ele foi aprendendo que tudo bem a gente ter passado por isso, mas que hoje a gente está mais fortalecido, hoje a gente tem mais recursos para olhar para essa criança e ajudar essa criança a crescer. Esse Carlos criança, por exemplo. Carlos também foi percebendo não só os pensamentos dele, mas ele foi percebendo os sintomas, as emoções, os sentimentos, as emoções, os sentimentos. Eu estou sentindo o quê? Raiva, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo vergonha. Né? E as emoções? Ansiedade, coração disparado, né? Taquicardia, minhas mãos estão suando. Então, esses são os sinais físicos, né? As emoções. Então, ele foi aprendendo a identificar pensamentos, aprendendo a identificar e checar se fazia sentido aquilo ou não. Então, a psicóloga também ajudou o Carlos a identificar isso que a gente faz de se colocar como nosso maior inimigo. A gente ser muito autocrítico, né? Porque Carlos ficava com aquela voz interna. Cara, você é incompetente. Com certeza a empresa mandou você embora porque você não é um cara legal, você trouxe problemas para a empresa, com certeza. Não estão querendo te dizer, estão com pena de você. Esses pensamentos vinham, né? E causavam sensações, sentimentos, emoções muito desagradáveis. Então, foi trabalhada essa questão de que nós acabamos sendo nossos maiores inimigos e que a gente pode ir exercitando isso de a gente ser o nosso melhor amigo, a gente acolher, sabe? Eu tô sentindo raiva de mim mesmo, eu tô sentindo vergonha. Observa tudo isso, não briga com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, mas observa, deixa eles passarem. E aí eles vão perder força, eles vão enfraquecer e você vai aprender com isso. Quanto mais a gente olha para um sentimento, para um pensamento, para uma emoção e fica focado e brigando com ele, sabe, tentando evitar, é pior, ele se fortalece. Lembra do exemplo do filme Máscara, com Jim Carrey? Quando ele colocava a máscara, né, e a máscara ficava bem justa na cara dele, no rosto dele,
aquilo tudo, aquelas sensações, aqueles sentimentos, sensações ruins, aqueles comportamentos, talvez, né, não desejáveis, eles criavam força. E quando ele tirava ou não ficava tão justo no rosto, ia enfraquecendo. Então pega isso como exemplo para você. Carlos foi vendo também durante as suas sessões a questão de o que eu posso tirar de lição dentro disso que eu passei. Né? Eu passei por essa situação de ser desligado, tudo que eu posso. Traz mal-estar? Claro. Trouxe muito mal-estar para ele. Muitos sentimentos ruins, muitas emoções ruins, muitos pensamentos ruins. É claro que trouxe muitas coisas ruins, mas ele começou a tentar trabalhar isso na cabeça dele. O que eu posso tirar? Já que eu passei por isso estava fora do meu controle, já que eu passei por isso, o que eu posso tirar de lição sobre isso? Uma das lições que ele tirou disso é, olha, quando a gente está naquela situação cheio de emoções, sentimentos desagradáveis, provavelmente a gente vai avaliar, a gente vai pensar de maneira negativa, né? Obedecendo aqueles padrões de pensamentos e de sentimentos que a gente tem. Geralmente, ou muitas vezes, de desvalor, né? De fracasso. Então o Carlos foi percebendo isso também. Opa, tem essa questão de lições, eu posso tirar lições, eu posso tentar enfrentar de maneira diferente isso que eu sempre fui lidando como fracasso. Outra lição que Carlos foi aprender é a gente cai, mas a gente levanta. Todos nós temos nossas vulnerabilidades, todos nós temos nossas fragilidades. Mas conhecer quais são, dar nomes, isso ajuda bastante a gente conseguir sair desse mal-estar todo emocional que a gente está. Então, coloca sempre isso na sua cabeça. Cair, a gente vai cair mesmo, mas a gente pode levantar. A gente vai cair de novo e a gente levanta. Mas o que eu preciso para levantar? E eu não estou dizendo que é simples, tá? É doloroso, pode trazer muito sofrimento, mas eu estou dizendo para você que dá para a gente levantar. Mas a gente precisa mudar a nossa forma de olhar para a situação. Entender que todos nós somos falhos. E no caso do Carlos, não foi bem uma falha dele, não foi falha dele, né? A empresa, ela já ia desligar, demitir os colaboradores dela. Né? Era uma coisa que estava fora do controle do Carlos. Isso também foi uma coisa que o Carlos aprendeu. O que está dentro do meu controle e o que está fora. Né? Como se a gente pudesse fazer uma grande lista na nossa vida, colocar, separar, né, em duas categorias. O que está dentro do meu controle e o que está fora do meu controle. O que está fora do meu controle não adianta. Eu posso gritar, chorar, eu posso fazer o que for. Está fora do meu controle. Eu querendo ou não, o meu dia e o dia de todo mundo vai ter 24 horas. Eu querendo ou não, vai anoitecer, vai amanhecer, vai chover. Isso independe de mim. Então, isso eu não consigo mexer, está fora do meu controle. Eu não vou precisar, ou não tenho que gastar energia com isso. Eu vou ficar mal e não vou conseguir resolver. Ah, mas não é fácil assim. Não, não é mesmo. É a gente exercitar, a gente ir pensando sempre. Está dentro do meu controle? Se não estiver, aceita que não está no seu controle. O que estiver no seu controle, tenta fazer da melhor forma. No caso do Carlos, todo mundo ia ser desligado da empresa. Né? Isso estava dentro do controle dele? Ou o que estava dentro do controle dele? O que estava dentro do controle dele, ele fez da melhor forma. Ele era responsável, ele chegava no horário na empresa, ele trabalhava direitinho, ele era produtivo, ele era criativo, tinha ótimas ideias. Porém, a empresa, por questões internas que não chegaram a falar, né, mas ligadas à parte econômica, a empresa faliu, então independia, não estava no controle do Carlos. Essa também foi uma lição que o Carlos pôde ter, né, que o que está dentro do meu controle, o que está fora. O que está dentro do meu controle eu vou fazer da melhor forma, vou tentar resolver da melhor forma. O que está fora, tem que aceitar e deixar. Né?
E o Carlos foi melhorando cada vez mais na terapia dele, no autoconhecimento. Ele foi então aprendendo a olhar para as vulnerabilidades dele, para situações de fracasso, às vezes eram falhas mesmo, às vezes não era falha dele, mas ele foi aprendendo a encarar, observar e foi melhorando cada vez mais, né? Este foi um exemplo simples, né, mas que mostra muito do que a gente atende no consultório, né? As pessoas com sofrimento emocional, psíquico muito grande, porque se sentem fracassadas, se sentem incompetentes, sentem que não dão conta de fazer as coisas. É muito comum as pessoas falarem, eu consegui essa vaga, super disputada, eu consegui essa vaga, mas foi por sorte, foi porque me indicaram, é meu amigo. Sempre a gente fica se subestimando, se desvalorizando, né? Sempre não, muitas vezes. Então essa história, essa pequena história, esse pequeno recorte da história, né, que é do Carlos, o que a gente pode pensar, o que a gente pode refletir? Em primeiro lugar, todos somos vulneráveis, todos temos nossas fragilidades, né? E o que a gente tem que fazer é olhar para elas e não fugir. Quanto mais a gente evita, mais a gente foge de olhar para um sentimento, mais ele fica intenso. É um trabalho inverso, então a gente acha que vai melhorar e piora. Então, ele foi aprendendo, e a gente pode colocar isso na nossa vida, né? Colocar algumas dicas aí. Então, observa, olha os seus sentimentos, os seus pensamentos, observa, né? Porque a gente, em primeiro lugar, a gente foge. Então, tenta não evitar, é o contrário de evitar, é encarar, mesmo que doa, mesmo que cause sofrimento. Então, observe sentimentos, pensamentos, emoções, comportamentos seus. Vamos dar nomes também, isso é fundamental, dar nomes para os sentimentos, para os pensamentos. Olha, eu fiquei com raiva, eu fiquei triste, eu fiquei com vergonha. Ótimo, você está dando nomes, você está definindo melhor esse monstro que era meio invisível, que não tinha cara e que ele estava ganhando força. A partir do momento que você começa a encarar, olhar para ele, dar nomes, ele vai perdendo força e você vai tendo um autoconhecimento maior. Nas próximas vezes você vai saber lidar melhor com isso. Então, observar, né? Encarar, observar os sentimentos, pensamentos, dar nomes para esses pensamentos, sentimentos, essas emoções. Lembrar de uma coisa: a gente não é o nosso sentimento, a gente não é o nosso pensamento. Então, o Carlos estava com raiva, mas ele não era a raiva. O Carlos, de vez em quando, tinha medo, mas ele não é o medo. Isso ajuda bastante, porque raiva, medo, tristeza, vergonha são sentimentos humanos. A gente vai experimentar na vida, não tem jeito. Mas a gente pode aprender a lidar com eles. Primeiro aceitar que é humano, aceitar que todo mundo tem isso e aprender a ir lidando, né? Vendo o que tem de real, o que tem de fantasia naquilo tudo. E lembrar que aquilo não nos define. Isso é muito importante. O que você está sentindo agora, por exemplo, você pode estar triste. Você não é a tristeza, isso não te define. Você está com a tristeza ali, mas é passageiro, isso vai passar, né? Então, observar pensamentos, emoções, sentimentos, dar nomes, muito importante. Lembrar disso, que isso que você está sentindo não te define. Seja seu melhor amigo, acolha os seus sentimentos, os seus pensamentos, ao invés de julgar. Ai, que horrível, Carlos, olha o que você sentiu raiva, você é uma pessoa raivosa. Não. Seja seu maior amigo, seu melhor amigo, né? Às vezes o melhor amigo está do nosso lado, ele só está ali do nosso lado, acolhendo a nossa dor. Ele sabe, às vezes, que o que ele for falar não vai mudar muita coisa, mas ele só está ali, ó, tô com você, tá? Vamos caminhar que vai dar tudo certo. Seja seu melhor amigo. Tente tirar lições disso. O que eu posso tirar de lição disso que me aconteceu? Porque o que aconteceu, aconteceu. Mas o que você pode tirar de lição sobre isso? O que o Carlos poderia tirar de lição sobre isso? Ele pode tirar a lição, por exemplo, de que nem tudo está no controle dele.
Ele pode tirar de lição, por exemplo, que às vezes, né, é importante a gente ter expectativas mais realistas. Talvez ele estivesse com expectativas irrealistas com relação à empresa. Né? Entender também que nós temos padrões de pensamento, de sentimento, de emoções e que ele estava, que tudo bem, que é automático, que ele estava indo por esse caminho, a mente dele estava indo por esse caminho, desse padrãozão antigo dele, de se sentir fracassado, sentir que a responsabilidade é dele em tudo, né? E ficar pensando sempre assim, ou muitas vezes no negativo. Ele foi aprendendo tudo isso. Ele aprendeu também essa questão de a gente cai, mas a gente levanta. Isso acontece com todo mundo. A gente vê nas redes sociais, Instagram, Facebook, as pessoas postando coisas maravilhosas, o que elas alcançam de bom. Ninguém posta, olha, eu tô endividado, eu levei um fora de alguém. Então você vê nas redes sociais só gente cheia de sucesso, bem sucedida. Aí você começa a se comparar. E você pensa, poxa, por que eu não sou assim como essa pessoa? Eu sou um fracasso. Essa pessoa só está mostrando um recorte da vida dela. Ela pode realmente ter tido sucesso nisso, mas a vida dela não é só sucesso. Né? Então, essas 6 dicas, né, para a gente pensar, para a gente refletir, usando o exemplo aí do Carlos e pensando principalmente, gente, o que está dentro do meu controle, o que está fora do meu controle. Essa foi uma lição que eu tirei para minha vida, que eu falo para as pessoas que eu atendo em consultório. E é uma dica que parece ser simples, básica, mas é muito importante. Eu espero que esse vídeo tenha trazido reflexão para você. A gente pode trazer outras vezes falando dessa personagem fictícia, né, que é o Carlos, de outras situações dele, acho que seria interessante. Mas hoje eu queria falar isso para você, né, sobre a questão do fracasso, vulnerabilidade, sobre a necessidade da gente olhar, encarar e o que a gente pode fazer com tudo isso. Né? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.